Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre comprimento de ar. A questão aqui é a seguinte: como eu faço para calcular o comprimento do gráfico de uma função, né? Digamos que seja f uma função derivável com derivada contínua no intervalo AB. Né? Como calcular, a pergunta é essa, como calcular o comprimento do gráfico? Né? Lembrando que o gráfico é uma curva no plano, né? Então, eu vou pensar no trecho do gráfico, né, associado ao intervalo AB. Vou melhorar o foco aqui um pouquinho. Então, vamos lá, nós temos uma curva, né? Então, essa é a pergunta, pessoal. Como eu faço para calcular o comprimento dessa curva, né? Certo? Essa é a pergunta. Como fazer para calcular o comprimento do gráfico? A ideia, pessoal, como vocês fariam? Vamos ver se vocês têm uma boa intuição. Como vocês fariam para tentar chegar nesse comprimento aí? Tem alguma ideia? Claro, vai passar por integral, né? Mas como vocês poderiam, no primeiro momento, vocês fariam para aproximar o problema? Não estou falando em área, né? Estou falando em comprimento. Né? Estou falando em comprimento. Tem que, de alguma forma, tentar fazer uma aproximação para o comprimento. Né? Olha só, deixa eu dar uma primeira sugestão. Imagina que eu tenho, então tenho lá minha curva. O que eu posso fazer é o seguinte, olha, eu posso dividir essa curva em trechos, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar particionando o intervalo AB. Né? Vamos pensar que a gente vai tomar partições de ordem n, né? Partições regulares no intervalo AB. Lembrando que nesse caso, a gente tem uma divisão do intervalo AB em subintervalinhos, né? O comprimento, como eles são regulares, o comprimento é igual, certo? Então a gente tem aqui, eu vou dividir n pedaços. Vou fazer aqui um n pequeno, vamos fazer um n igual a 4, né? Só para a gente fixar a ideia. Então, esse cara é o teu x0, o A, né? Depois eu tenho x1, x2, até o xn, que é o B. Então, olha, para cada um desses pontinhos, eu posso ir lá na curva, vou subir até a curva, e vou dividir a curva em trechos, né? E a brincadeira é a seguinte: em vez de tentar calcular o comprimento de cada trecho, eu vou aproximar esse trecho por uma coisa reta. Essa parte tem sempre uma ideia, né? Você fala assim, olha, você está tentando calcular algo que você não conhece, né? Um comprimento de uma coisa curvada, né? Você tenta aproximar isso para uma coisa mais simples que você consegue calcular, né? E a partir daí, depois você faz um tipo de método de exaustão, né? Você faz um processo de refinamento, certo? Sempre mais ou menos nessa linha.
Então, nesse caso, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar esses pontos, criar segmentos aí. Então, eu vou, para aproximar o comprimento da curva, eu vou calcular o comprimento desses segmentos, né? Vou somar esses comprimentos. Então, é óbvio que a soma desses comprimentos, desses segmentos, vão ser só uma aproximação para o comprimento da curva, né? Mas a ideia é que, se eu tomar o n grande o suficiente, eu vou estar dividindo em trechinhos pequenos, e que essa aproximação pode vir a se tornar boa, né? Conforme você aumenta o n. Então, só para a gente poder fazer a conta direitinho, vamos fixar um desses intervalinhos. Ó. Vamos fixar, por exemplo, esse daqui. Fixar esse intervalinho aqui. Tá, esse pontinho eu vou chamar de xi menos 1 e esse aqui de xi. Tá legal? Então, esse pontinho aqui eu vou chamar de pi menos 1 e esse aqui de pi. Então, a pergunta é, como é que eu calculo o comprimento desse segmento? Né? Fixado i, de 1 até n, fixar um desses intervalinhos. Né? Fixado um i, um intervalinho desse, de 1 até n. Vamos denotar por li o comprimento do segmento que liga os dois pontos ali, que une os pontos pi menos 1 e pi, tá? Quais são as coordenadas desses pontos? Vamos lá. O pi menos 1, olha, a coordenada x dele é o xi menos 1, certo? Então, ele tem coordenada xi menos 1. Depois, como eu fui até a curva, a segunda coordenada é o f de xi menos 1, certo? E o pi, esse foco não está legal. E o pi, deixa eu ver se melhorou, acho que melhorou. E o pi, a primeira coordenada dele é o xi, e a segunda coordenada é o f de xi. Então, como é que eu calculo, pessoal, o li? Né? O li vale quanto? O li, o comprimento desse segmento, é a distância entre os dois pontos, exatamente. Então, vai ser raiz, né? Então, vai ficar xi menos 1 ao quadrado, mais a diferença dessas duas coisas aí, né? F de xi menos f de xi menos 1. Então, repara o seguinte, olha, esse cara é simplesmente o ΔX, né? É o comprimento do intervalinho. Então, isso aqui é um ΔX ao quadrado, certo? E esse cara, você pode pensar, é a variação no y, né? Pode pensar que é um ΔYi ao quadrado. Vamos escrever melhor esse negócio, tá? Vamos escrever melhor quanto vai esse cara. A observação que eu faço é a seguinte. Se você olhar aqui para a diferença, f de xi menos f de xi menos 1, pelo teorema do valor médio, vou escrever assim, olha. Pelo teorema do valor médio de Lagrange, existe um xi estrela entre esses dois caras, né? De modo que, vou botar assim, tal que, escrever pequenininho porque não cabe, né? Tal que, esse cara é a derivada. Deixa eu fazer um pouquinho mais para cá, tô achando que está muito no canto aqui o negócio. Tal que isso dá a derivada nos pontos x estrela vezes o ΔX, que é o comprimento do intervalo. Certo? Todo mundo concorda com essa minha observação? Então, pessoal, olha só. Voltando aqui, o li a gente pode escrever assim, olha. Vai ficar raiz, se você concorda, raiz de ΔX ao quadrado, mais esse cara eu vou trocar, olha. Fica f'
xi estrela ao quadrado vezes o ΔX ao quadrado. Colocando ΔX ao quadrado em evidência, você pode depois tirar ele da raiz, certo? Então vai ficar assim, raiz de 1 mais f' de xi estrela ao quadrado. Botar o ΔX para fora, como ele estava ao quadrado. Diga aí se vocês acompanharam. Então esse LI é simplesmente o comprimento desse segmentozinho aqui. Então, para aproximar o comprimento da curva, o comprimento L da curva, né? O comprimento L da curva do gráfico, né? Que é o y igual a f de x, um x em AB. O que a gente faz? O que a gente faz? Eu vou pegar a aproximação como sendo somatório de cada um dos comprimentos, né? Não só deste pequeno segmento, mas de todos os outros, certo? Né? Vou somar esse mais esse, todos os comprimentos, certo? Isso vai ser uma aproximação aí. Então a coisa vai ficar somatório de 1 até n, raiz de 1 mais f' calculada aí no x estrela ao quadrado, vezes o ΔX. Então, pessoal, olha, isso é uma primeira aproximação, né? Para um n qualquer. Então, se eu quisesse o valor exato do comprimento, o que eu devo fazer agora? Se eu quiser o valor exato, essa soma de Riemann aqui é uma aproximação para esse comprimento, né? Se eu quisesse o valor exato desse comprimento, o que eu faria com n? Faria o n tender a infinito, né? Faria essa soma de Riemann convergir para um certo número, que é a integral, né? Definiria o comprimento como sendo esse número que surge no limite, né? Definimos, então, o comprimento. Obtemos o comprimento, melhor assim. Obtemos, então, o comprimento fazendo o n tender a infinito, né? Obtemos L fazendo, ou seja, tentando entender qual é o número que aparece quando eu faço o n tender a mais infinito. Mas quando o n tende a mais infinito, repara, isso aqui é a soma de Riemann de uma certa função. Se você olhar bem, isso daqui, olha, é o g calculado em x estrela, num certo ponto amostral, para alguma g, certo? Então, quando você faz o n tender a infinito, essa soma de Riemann vai convergir para uma integral, certo? Então, L vai ser, essa soma de Riemann vai virar uma integral, vai integral de A até B da função g, certo? Da função g. Então, vai ficar assim, olha, raiz de 1 mais f' de x ao quadrado dx. Certo, pessoal? Todo mundo acompanhou? Vou ligar o ventilador ali rapidinho, tá? Então, tá aí, ó, chegamos a uma fórmula, tá? Tranquilo, né? Deixa eu ligar ali o ventilador só um minuto. Tranquilo, né? Então, temos aqui a fórmula. Então, a observação que eu já faço é a seguinte, olha, essa fórmula, você olha para ela, você já vê aqui que tem uma raiz, né? Bom, essa raiz, em geral, ela torna essa integral bem complicada, tá? Então, assim, não é fácil, em geral, resolver essa integral, tá? Deixa eu escrever isso. Em geral,
a integral. Se torna complicado, né? Para algumas funções, a gente consegue resolver a integral explicitamente ou encontrar uma primitiva e exibir o valor, né? Senão, você vai fazer o estudo computacional, né? Você vai ver para onde esse negócio está convergindo, tá certo? Então, vamos ver alguns exemplos simples onde a gente consegue, de fato, calcular aí até o final, né? Obter uma primitiva e chegar lá. Você pegar aqui um exemplo bem simples, né? Calcule o comprimento trecho da parábola y igual a x2 entre os pontos P0 igual a 0, 0 e P1 igual a 1, 1. Vou fazer uma figura aqui. Vou pegar... Ih, caramba, está muito torto. Vamos pegar aqui os pontos, né? Ponto 0, 0 e o ponto 1, 1. Então, aqui o P0 e aqui o P1, né? Certo? Como é que eu faço para calcular o comprimento desse gráfico da parábola entre esses dois pontos? Vamos lá. O comprimento L vai ser a integral, né? A nossa função aqui é a função f de x igual a x2, certo? Então, quem é a derivada, né? A derivada é 2x. Então, como é que fica aqui? Vai ser integral de 0 até 1 de raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. A derivada é 2x, né? Certo? Então, isso dá integral de 0 a 1 raiz de 1 mais 4x2 dx. Como é que você resolve essa integral aqui, pessoal? Como é que você resolve essa integral? Vocês lembram? Tem alguma ideia? Parece um radical assim, com essa cara. O que a gente faz nesse momento? Alguém tem alguma ideia? Mas quando tem um radical assim, uma coisa ao quadrado, o que parece? Teve uma aula que a gente pegou bem exemplo, as substituições trigonométricas, né? Agora, qual delas? O que vocês fariam aí? Qual substituição vocês fariam? Tangente. Tá, então você faria o quê? X igual a alguma coisa, né? Um azinho tangente, né? Azinho tangente de θ, tangente de U. Mas tem um azinho na frente. Quem vocês tomariam? Lembre-se que tem aquela maldade, né? Você quer escolher para que a coisa simplifique, principalmente esse radical aí, né? É um azinho vezes tangente de θ. Beleza, mas quem é o azinho nesse caso? Olhando para o que está aqui dentro do radical. Pode ser o x igual a meio vezes tangente de θ, né? Exatamente, está aí. Lembrando que eu vou pegar o θ no intervalo menos π sobre 2, π sobre 2, né? E o dx vai ser secante ao quadrado de θ dθ, né? Então, fazendo essa substituição, obtemos o quê? Vai ficar integral. Vamos lá. Aqui vai ficar 1 mais, quando eu elevo isso ao quadrado, vai ficar 1 mais, vai cortar o 4, 1 mais tangente ao quadrado, ou seja, vai surgir raiz de secante ao quadrado. Sim, está faltando o meio aqui, concordo. Falta um meio aqui, eu esqueci. Obrigado aí.
sobre 2. Tá? Aqui tem o meio, claro. Então, como é que fica? Aqui dentro vai surgir 1 mais tangente ao quadrado, que é secante ao quadrado, certo? Secante ao quadrado nesse intervalo, lembre-se que a secante é sempre positiva. Então, a raiz de secante ao quadrado dá a própria secante, né? Dá módulo de secante, que é igual a secante nesse intervalo, certo? Bom, e aqui vai aparecer, bom, tem um meio na jogada aqui, já vou colocar aqui fora, secante ao quadrado de θ dθ, tá? O que vai acontecer com os limites de integração? Estou fazendo uma substituição, eu vou trocar logo. Vamos observar, olha, quando x for 0, olhando para cá, olha, você vai ter tangente vai ser 0, certo? E isso ocorre quando θ, lembrando que eu estou nesse intervalo, isso ocorre quando θ for igual a 0. Então, esse limite inferior continua sendo 0, certo? No limite superior, x igual a 1, eu vou obter o quê? Tangente de θ, olhando para cá, ó, 1 igual a meio tangente de θ. Eu vou obter que o θ, tangente de θ igual a 2. Tangente de θ igual a 2, eu não sei dizer quem é o θ imediatamente. Concorda? Aqui eu vou dizer, tangente de θ igual a 2. Você fala, qual é o ângulo θ nesse intervalo cuja tangente vale 2? Não é tão óbvio, né? Então, eu vou chamar isso de θ, vai ser arco tangente de 2, certo? Tá legal? Vou chamar isso aqui de θ1, tá? Não vou ficar carregando esse negócio feio, vou chamar só de θ1, mas eu sei que é o ângulo cuja tangente vale 2. Então, como é que fica a minha... chamei de θ1, a integral vai virar isso aqui. Tá legal? Então, o que surgiu foi... Vou melhorar o foco. O que surgiu foi... L ficou igual a meio, integral do 0 até esse ângulo aí, θ1, que é o ângulo cuja tangente vale 2, secante ao cubo. Olha aí a secante ao cubo aparecendo. Né? Bom, eu vou pedir para vocês revisarem. Já fiz essa integral numa aula passada, não queria perder muito tempo fazendo ela não. A integral de secante ao cubo, a gente já fez em aulas passadas, tá? Revisem aí. Isso dá meio, multiplica secante vezes tangente, mais ln, módulo de secante, mais tangente. Mais C, né? Tá? Para você revisar, eu vou usar esse fato. Então, L vai ficar... Bom, já tem um meio, vai juntar com esse, vai aparecer 1/4. Então, vai ser essa primitiva aí, calculada. Secante de θ mais tangente de θ. Essa primitiva aí calculada nesses dois valores, né? Calculada em θ1 menos a primitiva calculada em 0. Vamos ver quanto é que vale em θ1. Olha, em θ1, quanto é que vale a tangente? Tangente de θ1, quanto é que é, pessoal? 2, né? Tangente de θ1 é 2. Quanto é que vale a secante de θ1? Vou fazer uma observação. Você sabe que a tangente de θ1 é 2. A secante de θ1, você sabe que secante ao quadrado dá 1 mais a tangente de θ1 ao quadrado. Como a tangente é 2, a secante ao quadrado vale 5. Então, daqui você tira que secante de θ1 é raiz de 5. Certo? Então, já dá para a gente concluir a nossa conta aí. Dá para ver quanto é que vale exatamente o comprimento daquele pedacinho da parábola. L fica igual a 1/4, que multiplica. Vamos lá, quando for calcular isso em θ1, olha, vai ficar secante de θ1, que é a raiz de 5, vezes tangente de θ1, que é 2, certo? Vai dar 2 raiz de 5. Mais, aqui dentro,
Aqui dentro fica raiz de 5 mais 2. Né? Não precisa nem de módulo. Positivo, certo? Então, agora eu vou fazer menos essa primitiva em zero. Mas repara só, quando eu calculo essa primitiva no zero, tangente de zero é zero, esse pedaço morre. E aqui tem tangente de zero é zero e secante de zero é 1. Então, fica ln de 1, que é zero. Tá? Então, quando você calcula essa primitiva no zero, dá zero. Portanto, está aí o nosso comprimento. Gostaram da conta? Olha que númerozinho diferente, né? Beleza, pessoal? Um outro exemplo legal, onde você consegue fazer as contas, na verdade, muito facilmente. É um exemplo bem interessante, até historicamente. É o caso da catenária. Já ouviram falar disso aqui? E se você tem, por exemplo, se você tem, do ponto de vista prático, você pode pensar aí, você tem dois postes a uma mesma altura. Digamos que você vai fixar aqui vai passar um cabo, né? Dois pontos na mesma altura. Quando você faz isso, sempre fica uma barriga, né, pessoal? Sempre fica uma barriga, sabe? É mais simétrica. A minha está um pouco assimétrica aqui, mas aparece uma curva, né? Um problema historicamente legal, vou deixar para vocês pesquisarem. Era justamente tentar entender que curva era essa, ou seja, qual é a curva matemática, né, que modela bem esse fenômeno. Quando você tem um cabo homogêneo e você estica ele entre dois postes uma mesma altura. Surge uma, né, por mais que você faça uma tração aqui, tem que esticar isso, sempre fica uma barriguinha. Se você fizer pouca, vai ter um barrigão, né? E a pergunta é, que curva é essa, né? Se você vier aqui bem no ponto de baixo, bem no ponto de mínimo aqui, e traçar o eixo passando por aqui, a gente consegue ver o seguinte, olha, um bom modelo para essa curva é dado pela seguinte expressão, y igual a cosseno hiperbólico de x sobre a mais c, tá? Então, vamos pensar aqui que esse poste, esse cara daqui para cá mede uma distância bzinho, pronto. Esse aqui vai ser o menos bzinho, né? Então, essa curva, ela é assimétrica. Então, você poderia calcular o comprimento daqui até aqui e multiplicar por 2, né? Você pode pensar em calcular o comprimento dessa curva, tá? Com esse cálculo 2, a gente faz uma modelagem e chega nisso aqui, tá? Essa constante A, ela depende da estrutura do próprio cabo, da densidade do cabo, e depende também da intensidade da força de tração que você faz, tá? Uma modelagem simples. Em geral, eu fazia até no cálculo 1. Tá? É que, como está mais curto, eu vou deixar para vocês pesquisarem. Mas no curso de cálculo 2, vocês vão ver essa modelagem aqui. Você falar, então, essa curva talvez modele melhor esse tipo de fenômeno aí. Essa curva que aparece quando você estica um cabo. Então, a pergunta é, como é que eu calculo o comprimento do cabo, né? Olhando para essa expressão, você fala, olha, vamos calcular o comprimento. O comprimento da curva, né? Usando essa modelagem aqui. Aí você vai falar, olha, fácil. Por quê? Vocês lembram das funções hiperbólicas? Vocês viram o vídeo de funções hiperbólicas que eu deixei lá? Ou vocês não viram? Viram, né? Todos viram? Ou pelo menos a maioria viu? Então, vocês lembram lá que assim, o cosseno, você tem lá duas funções, né? O seno hiperbólico de t, isso é a função exponencial de t, menos exponencial de menos t sobre 2. Você tem o cosseno hiperbólico de t, que é exponencial de t mais exponencial de menos t sobre 2, certo? E aí eles mostram as relações, né? Você tem
você tem lá aquela relação que é fundamental, que é o cosseno hiperbólico ao quadrado de t menos seno hiperbólico ao quadrado de t igual a 1, certo? Você tem lá as relações das derivadas dessas funções. Por exemplo, deixa eu ver se vocês lembram mesmo. A derivada do seno hiperbólico, o que dá, pessoal? Derivada do seno hiperbólico, dá o cosseno hiperbólico. E a derivada do cosseno hiperbólico? Não tem menos não, é o seno hiperbólico mesmo. Não tem menos nesse caso, certo? É até um pouquinho mais redondo do que o trigonométrico, né? Então, lá nesse vídeo a gente faz esse tipo de coisa, né? Com base nessa relação, a gente explica, inclusive, a ideia, como se você pegasse, né, uma certa analogia que você tem com o caso trigonométrico. No caso trigonométrico, você está sobre um círculo, né? Aqui você está sobre uma hipérbole. Você pega um ponto aqui na hipérbole x2 menos y2 igual a 1. Então, se você pega um ponto P, um ponto da forma cosseno hiperbólico de t, seno hiperbólico de t, né? Ele vai estar sobre essa hipérbole, que é a hipérbole x2 menos y2 igual a 1. Tá? Tem a ver com essa relação. Essa relação você pode verificar diretamente das fórmulas, né? A gente vê lá que isso tem a ver com certa área, né? O t, parâmetro t, tem a ver com a área aqui, certo? Então, quem não viu o vídeo, pode dar uma olhada, tá? Eu vou seguir. Vou usar algumas coisinhas, vou seguir para a gente calcular esse comprimento. Então, como é que fica aqui? O comprimento, vamos considerar f de x aí, né? Essa função. A f de x vai ser a cosseno hiperbólico de x sobre a mais c. Então, a derivada da f, bom, dá o seno hiperbólico de x sobre a, depois eu tenho que multiplicar por 1 sobre a, né? Então, vai ficar a vezes 1 sobre a, seno hiperbólico de x sobre a. E aí corta, né? Dá simplesmente o seno hiperbólico de x sobre a. E olha que barato. Como é que fica, então, o comprimento? Olha que barato que acontece aqui nessa curva. Esse negócio é demais, né? É integral. Então, vou calcular assim. Vamos multiplicar por 2, né? Integral de 0 até b. Raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado, certo? Mas a derivada deu isso, olha. Certo? Você fala, vai ficar difícil de integrar? Não, vai ficar muito fácil. Por quê? Isso aqui é o cosseno hiperbólico, pessoal. Olha a relação aqui. Quando você soma 1, isso dá o cosseno hiperbólico. Certo? Então, cosseno hiperbólico ao quadrado, raiz quadrada, dá um módulo do cosseno hiperbólico. Como ele é sempre positivo, dá o próprio, né? Então, olha que bacana. Fica muito simples a integral neste caso, né? Dá 2 vezes a integral de 0 a 1, de 0 a b, né? O cosseno hiperbólico de x sobre a dx. Bom, isso aqui é muito fácil. Primitivo é o seno hiperbólico, né? Primitivo é o seno hiperbólico de x sobre a, só que eu tenho que dividir por 1 sobre a. Dividir por 1 sobre a é multiplicar por a. Certo? Então, está aí a primitiva. Na verdade, esse a pode ir para fora junto com esse 2 aqui. Você vai ter essa primitiva aí, calculada em b, calculada em 0. Tá? Então, vai dar 2a seno de b sobre a. E o seno hiperbólico de 0 é 0, né, pessoal? Seno hiperbólico de 0, porque é exponencial de 0 menos exponencial de menos 0. Então, tá aí o comprimento. Que barato, né? Gostaram? Esse exemplo, bacaninha, né? Olha só mais algumas observações aí
Umas observações. Se você tiver uma função, né, imagina que você tem uma função f. Então, você pega um ponto base aqui, pode ser um azinho mesmo. Você tem um gráfico aqui de uma função derivável com derivada contínua, né? Então, você pode pensar na função comprimento de A. Então, vocês vão rever tudo isso lá no cálculo 2, tá? Deixa eu fazer um comentário. A função comprimento de A é que faz o seguinte, isso é importante, depois vocês vão ver, quando vocês forem fazer curvas parametrizadas, tá? Na parte de reparametrização de curvas, isso é um negócio importante. Eu não vou explorar muito, mas até porque vocês vão rever isso aí. Mas a observação é a seguinte, o que essa função faz? Ela, assim, para um certo x fixado, ela calcula o comprimento deste pedaço, ou seja, do ponto A, f de A, até o ponto x, f de x. Tá? Então, a função s de x, que dá o comprimento, né, em função desse parâmetro x, como é que é a cara dela? Vamos lá. Isso dá a integral, vê se você concorda, de A até x. Para não confundir, eu vou pensar nessa função, não confundir a letra, já que a variável está no limite de integração, chamar essa função de f de t. Tá? Então, vai ser a integral de A até x, de raiz quadrada, de 1 mais f' de t ao quadrado dt. Certo? Então, repara, o parâmetro, a variável da função comprimento de A está aqui, né, no limite de integração. Então, vamos treinar. Quem é a derivada dessa função? Quem é a derivada dessa função, pessoal? Teorema fundamental do cálculo, parte 1. Vamos ver se vocês estão treinados. Quem é a derivada dessa função? O que diz o teorema fundamental do cálculo, parte 1? Derivada de uma função desse tipo é dada pelo quê? É exatamente o integrando aqui calculado no x, certo? Certo? Então, que a gente, pelo teorema fundamental do cálculo, pela parte 1, né? A derivada, o ds dx, dá justamente a raiz de 1 mais f' de t ao quadrado. E você pode, se você pensar naquela brincadeira formal, você pode escrever assim, olha. Pô, esqueci de substituir o x. É um integrando calculado em x, certo? Então, você pode escrever assim também, olha, ds 1 mais f' de x ao quadrado dx. Tá? Você pode pensar assim, olha, o ds é um elemento infinitesimal do comprimento, né? Um elemento infinitesimal do comprimento. Tá? Então, isso que aparece lá dentro, isso é o que aparece lá dentro da integral quando você quando você olha para a fórmula, né? Esse é um elemento infinitesimal do comprimento de A, tá? Dá para você escrever ainda de uma maneira bem legal, se você pensar, olha, isso aqui é o dy dx, né? Maneira boa de você lembrar disso é a seguinte. Parece o dy dx ao quadrado, certo? Você pode escrever isso assim, olha, dy dx. Se você passasse esse dx, vamos trabalhar formalmente aí com essa notação, tá? Com esses símbolos. Se passasse ele para dentro da raiz, que você cortaria, ele teria que passar com um quadrado, né? Cortaria em cima, então você pode escrever assim, olha. Tá? Ou seja, esse elemento infinitesimal de comprimento, olha, é a raiz quadrada do dx2 mais dy2, tá? Certo? Era botar um parênteses aqui. Legal, né? Bom,
para terminar essa parte de curva, deixa eu fazer um pouquinho de cena dos próximos capítulos. Tá? Isso só no cálculo 2, que já está chegando, né? Hoje é a última aula. Em cálculo 2, vocês vão ver a noção de curvas parametrizadas. Tanto no plano quanto no espaço. A gente já até comentou um pouquinho sobre isso numa aula. Não foi verdade? A gente comentou brevemente. Curvas parametrizadas, que consiste assim, olha, você tem uma função, aqui é o que a gente chama de parâmetro, ou seja, um intervalo de números reais mesmo, e isso joga dentro do Rn. Aqui pode ser o R2, no caso de uma curva plana, o R3, no caso de uma curva no espaço, tá? Vou chamar assim de Rn. Então, o que acontece? Você olha para uma curva parametrizada, você pode olhar para a imagem dela, né? Você pode pensar, por exemplo, se o parâmetro aqui for o tempo, vamos pensar que você está no plano, né? Vamos pensar que aqui é o R2. Bom, você pode olhar para a imagem desse negócio, ou seja, você traça como se fosse uma trajetória. Pensa nisso aqui como sendo tempo, tá? E pensa que isso descreve a posição de uma partícula, por exemplo, né? Então, no instante t igual a A, quando você calcula o gama em A, você vai cair no R2, então você vai estar aqui em algum lugar. Gama de A. Bom, e aí, para cada T que você vai pegando, você vai botando aqui, você vai ver uma curva, né? Então, o negócio pode ter uma cara bem doida. Vou desenhar aqui uma possibilidade. Assim. Então, no instante A, você está aqui. No instante T, qual que é? Você está aqui. No instante B, você está aqui. Então, isso aqui é uma trajetória, né? Você pode pensar como uma trajetória. Quando você percorre todos os instantes de tempo, você tem uma curva. Certo? Você vai ter uma curva. Essa curva, em geral, não é o gráfico de uma função, tá? Essa curva, em geral, não é o gráfico de uma função. Eu vou falar mais um pouquinho de uma coisa, tá? Vou falar mais um pouquinho. Vou falar de área de superfície daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Vou só fazer esse comentário aqui para você, quando chegar lá, você já vai lembrar. Então, o que acontece é o seguinte, nesse contexto, se você olha uma trajetória aqui no plano e você fala, olha, essa trajetória é percorrida por essa curva parametrizada, você pode calcular o comprimento dessa trajetória assim, olha. Você vai ver isso lá no curso de cálculo 2, você vai deduzir essa fórmula, tá? Assim como eu fiz aqui no cálculo 1, você vai ter lá, o seu professor vai fazer para você. O que é a conta que a gente faz? A gente integra do Azinho até o B a seguinte função, olha. O que significa isso? Bom, para cada T, se você derivar, imagina que gama de T, para cada T ele cai aqui dentro do R2, né? Então você tem, na verdade, como se tivesse duas funçõezinhas assim. Para cada T, você tem duas funçõezinhas, certo? Porque você vai, para cada T, você tem que ter um ponto no R2. Então a função é dada por duas coisinhas assim. Então o que é o gama' de T? Gama' de T, você vai ver lá, é justamente obtido quando você deriva essas funçõezinhas coordenadas aí. Tá? O que ela representa fisicamente? Tudo isso vai ser visto lá no cálculo 2. Fisicamente, isso dá um vetor velocidade. Se você pensou nisso como a posição da partícula, se você está com essa interpretação, né? Isso aí é um vetor velocidade, tá? Que é tangente a essa trajetória. Tudo isso você vai ver lá. Estou antecipando aqui. Tá legal? Então, você vai, a partir da definição precisa dessas coisas, você vai verificar que o comprimento de uma trajetória, se você observou que essa curva aqui é a trajetória de uma partícula dada por gama, você pode calcular esse comprimento fazendo essa conta. O que você está fazendo aqui? Você está pegando o vetor velocidade tomando a norma. Isso é o que a gente chama de velocidade escalar. É a norma dessa velocidade aqui, é o tamanho desse vetor velocidade. Tá? Então, você está pegando a velocidade escalar. Repara, você está pegando aqui uma velocidade escalar, multiplicando por dt. Então, isso aqui tem dimensão de comprimento. Certo?
Você está fazendo a velocidade em cada instante, multiplicando por um infinitesimalzinho de tempo, você vai ter um infinitesimal de comprimento, você está somando tudo, você vai obter o comprimento da curva. Deu para entender? Mais ou menos. Não é que você vai entender isso aqui tudo, você vai ocupar algumas aulas do seu próximo curso. Estou fazendo já uma prévia. Então, a observação interessante que eu faço aqui, para você reparar, não é para entender tudo, é para você pegar um pouco as ideias. Tá? Aí você fala assim, então essas curvas que aparecem não são gráficos de uma função de uma variável. Eu falo, não, não são. Definitivamente não são. Né? Repara, olha aqui, pode ser uma coisa bem doida. Tá? Mas a observação que eu faço é o seguinte, e se você tiver uma curva, como a gente tem agora, né? Imagina que você tenha lá uma curva que é o gráfico de uma função de uma variável, como a gente fez na aula de hoje. Bom, essa curva é uma curva plana, certo? Ela está no plano. Eu digo para você, sim, está no plano, né? Que a gente viu na aula de hoje. Essa curva não pode ser qualquer coisa, né? Ela é o gráfico de uma função, então, né? Ela não pode fazer grandes coisas. O gráfico de uma função está aqui. Aí eu digo, olha, tudo bem, mas se ela é o gráfico de uma função, será que eu consigo uma parametrização para ela? Ou seja, será que ela poderia ser a trajetória de alguma partícula? Como é que eu descreveria uma parametrização para ela nesses termos? Eu digo, olha, tem uma parametrização canônica para esse tipo de curva. É o seguinte, olha. Tem uma parametrização canônica que é a seguinte. Imagina que você pegue o gama de t como sendo t, f de t. Tá? Repara. Quando eu fizer o t igual a A, eu vou estar aqui. Quando eu fizer o t igual a B, eu vou estar aqui. E para um t qualquer, eu vou estar aqui no meio. Vocês concordam que para cada t, eu estou simplesmente varrendo isso daqui? Eu estou varrendo isso nesse sentido? Eu estou andando nesse sentido? Digam aí se vocês concordam comigo. Então, se você olhar para essa função parametrizada, a trajetória aqui é justamente dada por esse gráfico. Vou falar, então, como é que fica o comprimento nesse caso? Então, vamos fazer a conta. Olha, o gama' vai dar quanto? Bom, é a derivada de cada uma dessas funções. Derivada de t igual a 1 é a derivada de f, f', certo? Então, o comprimento, olha, como é que fica? Vai dar a integral do azinho até o bzinho, né? A norma disso aqui, quanto é que dá? Qual é a norma desse vetor? Vocês lembram? A norma vai ser assim, é raiz, é o tamanho, né, desse vetor, né? É raiz desse cara ao quadrado mais esse ao quadrado. Tá? Vamos fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui embaixo, para não poluir. Então, eu vou simplesmente, para calcular o comprimento, calcular a integral da norma desse cara. Minha pergunta é, quanto é que dá isso? A norma desse vetor com essas coordenadas é raiz de 1 ao quadrado mais esse cara ao quadrado. Então, repara, o comprimento, a fórmula vai justamente coincidir com a fórmula que a gente viu hoje. Ó. É justamente a fórmula que a gente viu hoje. Beleza? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que, nesse contexto das curvas parametrizadas, o que a gente viu hoje é simplesmente um caso particular. É um caso particular de trajetória aí, onde você tem a curva como sendo o gráfico de uma função de uma variável. Tá? Então, aquilo é mais geral, isso é mais geral. Se você fizer isso nesse caso particular, você reobtém o que a gente encontrou hoje. Deu para entender? Então, isso é para o futuro. Tá? Quando você olhar para isso daqui a pouquíssimas semanas, você vai lembrar. Falei, é mesmo, eu vi isso no cálculo 1, no caso em que a curva era o gráfico de uma função de uma variável. Tá? Quem não entendeu também não precisa ficar preocupado, não, porque vocês vão ver tudo isso com cuidado, com calma em breve. Tá legal? Bom, só para encerrar, não a aula, mas o curso. Nossa, que coisa, né? Vamos falar um pouquinho de área de superfícies de revolução, tá?
último tema para a gente encerrar nosso curso. Bom, antes de começar, deixa eu falar um pouquinho da área de cone. A gente vai precisar. Não sei se todos sabem isso. Se você tiver um conezinho, se você tiver um cone, imagina que você tem aqui o valor do raio, você tem aqui o comprimento de uma geratriz, né? Lembrando que ele é obtido, deixa eu pensar que o comprimento dessa geratriz é L, né? Ele é obtido girando isso aqui, né? Como é que é a área desse cone? Vocês conhecem isso? Vocês conhecem essa formuleta aí? Qual é a área desse? Pensa que isso aqui é feito de papelão. Qual é a área desse cone? Vocês sabem? Quando você tem o raio e o comprimento de uma geratriz aqui. É essa área, não precisa da área de baixo, não. Bom, se não lembrar, não tem problema. A ideia é a seguinte, olha, se você recortar isso aqui, isso aqui é de papelão, tá? Se você recortar e abrir, vai aparecer uma coisa assim, né? Tá? Imagina que você recorta bem na geratriz. Aí você vai ter, aqui vale L, esse comprimento vai ser justamente 2πr, que é o comprimento desse círculo aqui embaixo, certo? Qual é a área desse pedaço? Bom, você pode pensar assim, olha, pensa nesse ângulo θ aqui. Esse ângulo θ, vamos começar pelo ângulo, então. O ângulo θ é esse comprimento dividido pelo raio, certo? Em radiano, né? O raio desse cara é L, é um setor circular, né? Então, essa é a medida em radiano do ângulo θ. Quanto é que é a área? A área vai ser θ ao quadrado sobre 2 vezes o raio, certo? Desse setor. Então, isso dá o quê? Pô, tô maluco. É θ sobre 2 vezes o raio ao quadrado. Agora sim. Então, isso dá, tá certo? Θ sobre 2 vezes o raio ao quadrado. Então, quanto é que dá? Isso dá 2πr sobre L vezes L ao quadrado sobre 2. O 2 vai cortar o 2 ali, né? Vai cortar um L aqui. Então, dá πrl, certo? É isso que vocês colocaram? Isso, tá? Bom, sabendo isso, como é que eu calculo a área do tronco do cone? Imagina que eu tenho um tronco de cone, ou seja, ele vem assim, ó. Imagina que você tem aqui esse pedacinho, a medida desse pedacinho da geratriz, né, chama de L. Você tem os dois raios. Então, você tem aqui um Rzinho, um R1, e aqui embaixo um R2. Como é que fica a fórmula, né? Como eu calculo a área, só essa área lateral, tá? Pensa que está esburacado embaixo e em cima. Só essa área, só um abajur. Qual é a área desse negócio? Bom, você pode calcular fácil, quer ver? Se você pode pensar assim, olha, eu posso completar o tronco de cone aqui com o que está faltando, né? Você pode chamar esse pedacinho aqui da geratriz que está faltando de L1, por exemplo. Então, a área do tronco, ela vai ser a área do cone completo menos a área do cone pequeno, tá? Então, a área do cone completo vai ser π vezes R2 vezes L1 mais L.
Isso é a área do cone completo. Aí eu vou tirar o conezinho vermelho. Então, vai dar π, R1, L1. Certo? Bom, agora, olha, esse L1 é que está aparecendo. Eu vou sumir com ele. Dá para sumir com ele se você fizer uma semelhança. Quer ver? Se você vier abaixando uma altura aqui, você tem semelhança entre esse triângulo e esse triângulo. Certo? Então, você tem assim, R1 está para L1, assim como R2 está para L1 mais L. Então, daqui você tira aqui R1, L1, mais R1 vezes L é igual a R2 vezes L1. Tá? Deixa isso guardado. Então, voltando aqui para a área do tronco. A área do tronco dá o quê? Vamos lá. Fica πr2 vezes L1 mais πr2L menos πr1L1, certo? Agora, se você olhar para cá, olha, R2L1, esse aqui, olha, R2L1, eu posso trocar por isso, olha. Então, esse camarada eu vou escrever como π, vou trocar o R2L1 por isso aqui. Vai ficar π R1L1 R1L1 mais πr1L mais πr2L. Troquei já, né? Escrevi isso aqui como sendo isso. E aí sobrou esses dois caras. Aí repare que você corta esse com esse e sobra simplesmente πr1L1 mais πr2L. Então sobrou π, botando em evidência, π, R1 mais R2, L. Certo? Botei em evidência o π. Aqui é L. Peraí. Ah, eu cortei errado, né? Cortei errado. Cortando esse com esse, na verdade. Certo? Então dá π R1L mais π R2L. Então dá isso aqui, certo? Cortei errado. Então esse cara eu posso escrever assim, olha, botar um 2 aqui e colocar um 2 aqui. Isso aqui é um raio médio. Então isso fica assim, vê se você vê como é legal. Fica uma espécie de circunferência média a área do tronco, tá? A área da... Você pega o raio médio, então dá a circunferência média aqui, vezes o comprimento L. Gostaram? Deu para entender? A circunferência média vezes o L. Isso é a área do tronco. Certo? Bom, vamos chegar lá agora. Vamos agora falar em áreas de superfícies de revolução. Aqui, olha, a gente já viu uma aula só com sólidos de revolução. A gente rodava, né, girava, fazia uma rotação de uma região do plano, certo? A gente fazia a rotação de uma região no plano. Aqui a gente vai girar só uma curva. Então, seja y igual a f de x, uma função derivável com derivada contínua, tá? Isso é só para que a conta fique redonda. Derivada contínua em AB. Eu vou pedir que essa função seja positiva. É porque eu quero girar em torno do eixo x. Então,
Deixa eu fazer uma figura. Eu tenho aqui a minha funçãozinha. Aqui entre A e B. Né? E eu vou girar essa função. Repara, não estou girando a região inteira, estou girando só a curva mesmo. Tá? Só a curva mesmo. Então, vai surgir agora, em vez de um sólido de revolução, vai surgir uma superfície de revolução, concorda? Só a casca mesmo. A coisa vai ficar assim, né? Tá? Pergunta é, como é que eu... Então, surge uma superfície S. A pergunta é, como obter a área? Ficou um vaso bacana. Era muito mais simétrico do que ficou, né? Mas, enfim. Como obter a área? Vamos chamar essa superfície de S. Então, repare que a função é positiva, está acima do eixo, né? Como obter a área? Não é o volume do sólido, não. Estou falando da área da superfície S obtida ao girarmos a curva. Y igual a f de x, e o x pertencente a AB, ao redor do eixo x. Como é que a gente faz isso? Bom, a ideia é a seguinte, pessoal. De novo, vou parar a integral, né? A ideia é tentar aproximar por algo um pouco mais simples e depois tentar extrapolar, né? E aí chegar numa integral, né? Então, a brincadeira vai ser a seguinte, olha, vamos tomar partições, né, regulares do intervalo AB. Partições regulares do intervalo AB. Lembrando que aí você tem o ΔX, né, como sendo B menos A dividido por N. Então, a ideia é a seguinte, olha, eu vou dividir aqui em N pedaços, vou fazer muito pequeno não, para não ficar difícil depois da gente entender o que está acontecendo. Então, a ideia é, então esse vai ser o meu x0, né? Esse vai ser o meu xn. x1, x2 e assim por diante. Se eu divido essa curva em pontos, né, para cada pontinho aqui, eu vou lá na curva. Se eu girar cada trechinho da curva, eu vou obter um pedaço aqui, né? Imagina que eu gire isso, eu vou obter exatamente pedaços da minha superfície, né? Então, em vez de girar tudo, eu estou girando só os trechinhos, né? Bom, cada trechinho desse é responsável por um pedaço da superfície, certo? Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Bom, em vez de pensar em cada trechinho da superfície, que, na verdade, é obtido pela rotação de cada trechinho da curva, em vez de girar a curva, eu posso girar um bastãozinho. Essa é a ideia, né? De novo, então, você fala assim, em vez de girar a curva, imagina que eu girasse um bastão. Em cada intervalo, claro, né? Então, eu vou fazer aquela mesma brincadeira com os bastões. E, em vez de girar os pedacinhos da curva para obter esses pedaços e compor a superfície, imagina que eu girasse um bastãozinho. Tá? Então, vamos pensar em um deles. Vamos fixar um intervalo novamente. Vamos fixar esse aqui. Olha. Esse subintervalinho. Eu vou chamar esse xi menos 1. Esse cara eu vou chamar de xi. Certo? Então, esse pontinho eu vou chamar de pi menos 1 e esse pontinho aqui de pi. Minha pergunta é, que aparece, que superfície aparece quando eu girar esse bastão aqui?
Qual é a superfície que aparece quando eu giro esse bastão, que vai de PI-1 até PI? Um tronco de cone, vocês concordam? Surge um tronco de cone? Então, a ideia é a seguinte, olha, para cada subintervalo, para cada I, né, de 1 até N, vamos aproximar a área do trecho correspondente na superfície pela área de um tronco de cone, né? Pela área do tronco de cone. Deixa eu escrever isso aqui. Obtido após girarmos o segmento PI-1, PI. Então, vou fazer uma figura só para a gente ver como é que fica, tá? Então, vou girar só esse pedacinho do bastão. Só esse bastãozinho aí. Tá aqui o PI-1. Tá aqui o PI. Eu tenho um bastãozinho. Quando eu giro ele, vai aparecer um tronquinho de cone, tá? Ficou muito ruim, que meu eixo ficou muito embaixo. Deixa eu desenhar melhor esse eixo aí. Nem do eixo, tá? Mas vou botar aqui só para completo. Então, quando você gira esse bastãozinho, surge um tronco de cone. E você vai usar o tronco de cone para aproximar o pedaço correspondente na superfície. Tá? Então, como é que fica aqui? A gente viu como é a área. Vamos chamar essa área, né? Vamos denotar essa área por AI. A área desse tronco por AI. Como é que fica essa área? Bom, a gente já viu, né? A área do tronco de cone vai dar... O que dá mesmo, hein? 2π vezes o raio médio, não é isso? Repara, esse raio médio depende dos raios. Dos raios aí, né? Então, os raios estão aqui, ó. Vê se você concorda. O raio pequeno está aqui e o outro raio está aqui, ó. Certo? Tem justamente a ver... Repara bem. O raio, esse raio é justamente o F de xi. E esse outro raio é o F de xi menos 1. Vamos ver se você concorda. Isso fica 2π vezes o raio médio, vezes esse comprimento aqui. O comprimento do bastão eu já chamar de LI, tá? Então, fica 2π, raio médio, vezes o LI. Bom, até aí tudo bem, né? Então, na verdade, você pode reescrever isso. O raio médio é esse raio mais esse dividido por 2. Então, vê se você concorda comigo. Dá o F de xi menos 1 mais F de xi sobre 2. Raio médio. E o LI, eu sei quem é. A gente já escreveu isso, lembra? A gente estava fazendo comprimento de arco, a gente exibiu esse comprimento. A gente exibiu uma maneira legal de apresentar esse comprimento. O comprimento foi dado assim, ó, lembra? Vê se você concorda. Isso era 1 mais F' de x estrela vezes o ΔX, onde x estrela era um ponto que era dado pelo teorema do valor médio. Lembra disso? A gente viu isso quando estava calculando o comprimento de curvas, certo?
onde esse ponto x e estrela é um pontinho aqui no meio, tá? X e estrela está entre onde x e estrela é um pontinho que está ali entre o x e menos 1 e o xi, certo? Teorema do valor médio que dava a ele. Sei lá onde ele está, está aqui em algum lugar. Então, a observação que eu faço é o seguinte, olha, vou usar uma outra observação para escrever isso de uma maneira melhor. Observação. Se o n for grande... Ah, está faltando quadrado, concordo. Concordo, obrigado. Faltou o quadrado aqui, é claro. Nada como ter uma turma boa. Certo? Agora está certo, né? Então, a observação é a seguinte, olha. Se o n é grande... esses intervalinhos vão ser muito pequenos, esses intervalinhos aqui, né? E o ponto x e estrela está aqui do meio. Tá? Então, se você olhar para esse valor médio, ele vai ser muito próximo do valor da f no ponto x e estrela. Tá? Vou escrever isso aqui, vou deixar você refletir. Mas esse valor aqui, que é o raio médio, xi menos 1, mais f de xi sobre 2, sendo a função contínua, se você tomar o n grande, esse ponto está aqui no meio. Né? Então, quando você faz essa média, isso vai estar perto. Vou deixar você refletir desse ponto x e estrela. Tá? Então, o que eu estou falando? Eu posso reescrever esse aí, trocando esse cara por esse. Tá? Então, o que eu vou obter no fim das contas? Assim, podemos aproximar a área de S. O que eu vou fazer? A área da superfície inteira eu obtenho somando a área de todos os troncos de cone. Lembrando que eu vou ter vários troncos de cone, né? Para cada intervalinho que eu giro, eu tenho um tronco de cone diferente. Então, eu vou obter a aproximação da área somando a área de cada um dos troncos de cone. Como é que ficaram? Ficou assim, olha, 2π. Esse raio médio aqui, eu vou trocar por isso, olha. Não é muito diferente. Vezes o LI. LI é esse cara, né? Diga aí se vocês estão acompanhando. Tá dando para acompanhar? Tranquilo? Então, repara, tudo isso é uma soma de rima, né, pessoal? Uma soma de rima. Isso aqui é como se fosse a soma de rima de uma certa função. Isso é como se fosse uma g calculada em x e estrela, certo? Então, definimos a área. Fazendo n tender a infinito, né? Então, a área vira, por definição, uma integral dessa função g. Né? Essa soma discreta aqui vai virar uma integral, certo? Dessa função g. Então, vai ficar 2π f de x, raiz 1 mais f' de x ao quadrado, e o ΔX vira dx. Todo mundo concorda? Essa é justamente a função g de x. Digam aí se concordam. Com isso, a gente obteve uma nova função. Só uma observação, a fórmula, né? Temos uma fórmula para calcular. Observação. Se você olhar o que está dentro aí da integral, temos lá a nossa superfície de evolução, né? Se você fixa um x, e você olha para a seção, repara,
2πf de x é justamente o comprimento dessa circunferência, concorda? Porque a altura dela, a altura aqui, o raio desse círculo é justamente o f de x. Então, esse cara aqui tem a ver com a circunferência. E esse carinha aqui é o elemento infinitesimal do comprimento. Certo? Aquele DSzinho, né? Então, é como se você estivesse multiplicando uma circunferência por um elemento infinitesimal de comprimento de ar. Você soma tudo no contínuo, você obtém a área. Então, isso tem dimensão de área, né? Dimensão de comprimento, dimensão de comprimento. Deu para entender? Então, só para vocês fixarem um pouco as ideias, eu vou passar um exemplinho, vou deixar vocês completarem as contas. Determine a área. Acabando essa caneta. Determine a área da superfície obtida, da superfície de revolução, obtida pela rotação da curva y igual a EX, com x entre 0 e 1, em torno do eixo x. Vamos lá, vamos fazer uma continha aí. Uma função exponencial, né? Você vai girar aí a função exponencial, intervalo 0, 1, né? Vai calcular a área dessa superfície, certo? Então, a área... Bom, nesse caso, a f de x aí é a exponencial de x, a derivada dela é a própria, né? Então, a área vai ser dada por qual integral? Vamos lá. Integral de 0 a 1, né? 2π vezes f de x, multiplica a raiz de 1 mais a derivada ao quadrado vezes dx. Certo, pessoal? Tem que ter cuidado aqui. Estão perguntando. Como se você estivesse fazendo. O que você está somando aqui? Com uma soma contínua, né? Lembra, quando você fazia a área debaixo de um gráfico, ficava f de x vezes dx. A gente falava, o que é isso, né? Termos notacionais mesmo, sem entender. Você falava, f de x era a altura de um retângulo infinitesimal e o Δx era como se fosse uma base infinitesimal. Você estava somando um contínuo área de retângulos, né? Claro, isso é o que a notação está te dizendo. A gente sabe que isso vem das somas de rima. É o limite de somas de rima. Mas o que a notação embute? Está embutida na notação, né? Lá você tinha o AF de x fazendo o papel da altura e o dx fazendo o papel de uma base infinitesimal. Aqui o que eu estou falando é, você tem uma circunferência, esse 2πf de x, e esse cara fazendo o papel de um elemento infinitesimal de comprimento de arco. Então é como se você estivesse somando áreas de cones, áreas de troncos de cone infinitesimais. Deu para entender? Deu para entender? Tem que pensar um pouco. Bom, essa integral eu vou deixar para vocês. Tem uma dica aí. Que substituição você faria aqui? É uma substituição pedindo aqui, olha. Se você fizer u igual a exponencial de x, bom, aí você tem um du
É o E de x dx, certo? Então, a integral fica como? A área vai ficar igual à integral. Vai ficar 2π, aqui tem o du, né? Tem o du aqui, ó. 2π. Aqui o x dx é o du. Então, vai ficar raiz de 1 mais u ao quadrado du. Certo? Bom, quando x igual a 0, u vale 1. E quando x é igual a 1, u vale E. Então, você troca por essa. Tá legal? Exercício, termine. Não sei se você chamar isso aqui de u, o du não está exatamente aqui fora. Né? Mas você teria faltando... Bom, tentem fazer de outra maneira. Essa daqui sai, né? Essa aqui sai, certo? Não mais nenhuma dúvida, tá? Bom, agora só para encerrar, deixa eu retomar aquela discussão daquele exemplo que eu vi na aula passada. Lembra que a gente viu um exemplo lá? Tom beta de Gabriel. A gente estudou, foi na aula passada, a gente falou, olha, vamos estudar o volume. Vamos pegar aqui a curva y igual a 1 sobre x, né? A curva y igual a 1 sobre x. E vamos girar x igual a 1, né? A partir do x igual a 1. Vamos girar em torno do eixo x, certo? A gente falou, olha, isso vai gerar uma... Se você girar a região, vai dar um sólido, né? Vai dar uma trombetinha. Certo? Se você girou a região, você pode pensar em obter o volume. Isso aqui vira um sólido, né? Então, o volume... Repare que o volume desse sólido... A gente pode pensar assim, olha, pensa que você girou a curva. Se você só girou a curva, você girou uma trombeta que é uma superfície S. Né? Se você girou a região, você vai obter um sólido, que é justamente o sólido que está limitado aqui pela trombeta, né? Está dentro da trombeta, certo? O volume, a gente viu, o volume desse sólido, ou seja, o volume da interna aqui, da região interna à trombeta, dava o que mesmo, hein? A gente falava, olha, a gente pode calcular como integral imprópria de 1 a mais infinito, né? Da área. Uma brincadeira assim, você concorda, era assim. Vamos lembrar. O que eu falei era, a gente pode, para calcular o volume limitado por isso, você pode escolher fixar um T aqui qualquer. Aí você calcula o volume desse pedaço, que vai de 1 até T. Como é que é esse volume? Você fala, olha, eu preciso integrar de 1 até T a área das fatias. Bom, e como é que é a área das seções? Se você pegar um X e tomar a área da seção em X, dá um disco, né? Então, para cada X que você fixa, a área desse disco é 1 sobre X. Então, o volume desse sólido, que vai de 1 até T, é a integral de 1 até T da área da seção. Mas a área da seção é um disco, com raio 1 sobre X. Então, isso fica π vezes o raio da seção ao quadrado. Então, calculo o volume deste pedacinho, foi isso que a gente combinou, daqui até aqui, e depois eu passo o limite, quando T. Certo? Então, isso aqui é uma integral imprópria convergente, a gente já fez essa conta e viu que isso dá π. Né? Ou seja, o volume aí, nesse caso, eu podia dizer que o volume era uma integral imprópria, né? Porque a coisa convergiu, certo?
Beleza? Aí eu falo assim, olha, então, e se eu quisesse agora tentar calcular a área só da superfície S, né? Não mais do volume do sólido, não, mas só a superfície S, ou seja, só a área da trombeta. Se eu fosse tentar calcular a área, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia falar, olha, eu ia calcular a área só desse pedaço da trombeta, que vai de 1 até o T, né? Depois eu vou mandar o T tender a mais infinito. Então, como é que fica a área desse pedacinho só da trombeta? Só a casca, tá? Só a superfície. Fica integral de 1 até T, certo? 2π f de x, a f de x aqui é 1 sobre x, certo? Vezes a raiz quadrada de 1 mais a derivada. Como é que é a derivada? Repara, eu estou chamando aqui a f de x de 1 sobre x, certo? Então, a derivada é menos 1 sobre x2, certo? Então, a área vai ficar assim, olha, 2π vezes a f, raiz quadrada de 1 mais a derivada ao quadrado. Então, aqui vai ficar mais 1 sobre x a quarta. Certo? Então, isso dá a área do 1 até o t. Esse pedacinho apenas. Aí, depois, o que eu teria que fazer para tentar mandar o t para mais infinito. Tá? Se esse limite for existir, é porque, né, tem uma certa integral imprópria envolvida. Se esse limite existir, a integral imprópria é convergente, eu posso dizer que a área da trombeta seria exatamente o valor desse limite. Aí vem a pergunta, esse limite existe? Ou seja, a integral converge? A integral imprópria converge? O que você acha? Você acha que isso pode convergir ou não? Não, né? A afirmação é: esse limite não existe. Ou seja, não existe como número real, né? Ou seja, essa coisa diverge, né? Afirmação. Esse limite não é um número real. Não existe, né? Ou seja, a integral imprópria é divergente. Por quê? Parabéns, você está olhando já aqui o 1 sobre x. Eu não vou calcular. Porque isso é bem complicado. Eu nem preciso calcular. Lembra do final da aula passada? Olha, aqui eu estou olhando 1 sobre x. Né? Eu sei que a integral de 1 a mais infinito da função 1 sobre x é divergente. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, olha. Quando eu multiplico 1 sobre x por esse negócio é sempre maior do que 1. Você concorda? Eu estou falando se você pegar 2π, 1 sobre x, se você multiplicar esse troço por esse raiz de 1 mais 1 sobre x4, nota bem, esse cara aqui é sempre maior do que 1. Está dentro da raiz. Portanto, a raiz dele é sempre maior do que 1 para todo x. Certo? Então, esse cara, na verdade, é maior que 2π vezes 1 sobre x. Para todo x maior que 1. Repara que isso aqui é sempre maior que 0 também, né? Claro. Então, agora eu posso usar o teste da comparação, concorda? Como a integral de 1 até mais infinito da função 2π sobre x dx é divergente, como a integral imprópria dessa é divergente, essa está acima, né? O teste da comparação diz que essa está abaixo, perdão. Se quem está abaixo já diverge, a que está acima também diverge. Então, como esta é divergente, eu posso concluir que a integral imprópria desta é divergente. Nem vou tentar calcular isso, certo? Também é divergente.
Beleza? Então, de fato, né? Quando você gira, a trombeta, o sólido delimitado pela trombeta, tem volume finito. Mas a área da trombeta é infinita. Tá? Você tem uma área infinita, uma superfície de área infinita, limitando um sólido de volume finito. Bacana, né? Bom, pessoal, é isso. Eu vou interromper aqui a gravação e nós continuamos, tá? A conversa.